Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, estamos dando continuidade à nossa aula de programação para Web 1 e hoje nós vamos estar corrigindo nessa aula esse probleminha que ficou faltando aqui, né? Então, quando eu tenho um post, aqui eu vejo o código de quem é o usuário, quem foi que escreveu esse post, mas não vejo o nome da pessoa, o nome do usuário, né? E nós vamos corrigir isso aqui. Isso aqui foi um erro de projeto, né? Na verdade, pela falta do projeto, né? Como não havia projetado, não havia pensado nisso e deixei, acabou dando esse probleminha aqui. Para corrigir esse problema, né? Aí eu vou ter que mexer lá nas classes vou mexer aqui na classe do modelo, vou mexer no DAO, e depois tem que mexer também na visualização, tá? Então vai dar um trabalhinho. Não vai ficar difícil não, mas vai dar um trabalhinho maior, tá? E tudo isso pela falta de projeto, né? O que eu tinha de projeto era só o modelo aqui da base de dados e não fizemos o projeto do sistema, né? Isso que é um projeto simplesinho. Então já fica aí de dica para vocês, né? Para quando for para o mercado de trabalho e fazer os projetos de verdade, sempre bom fazer o projeto do sistema para evitar esse tipo de coisa, porque às vezes dá mais dor de cabeça depois, lá na frente, quando vai entregar o projeto. Né? Esse aqui é simplesinho, né? Um projeto só com 3 tabelas, então vai ficar fácil da gente resolver. Mas poderia ter sido um problema bem maior, né? Então vamos tentar corrigir isso aqui. Já abri aqui também o modelinho para a gente observar algumas coisas. Por exemplo, eu vou ter o post, né? Eu vou abrir aqui, vou ter nos posts. E nosso post tem o ID do usuário, né? Se eu pegar aqui, está representando isso aqui. Então eu tenho um post e ele está aqui o ID do usuário. Quem foi que escreveu esse post? Né? Então um usuário ele pode escrever vários posts. Né? E o post vai ser escrito por apenas um único usuário, tá? Então tem esse relacionamento aqui da minha tabela post, também consequentemente aqui nas minhas classes, tá? Do post com o usuário. E o que nós vamos fazer? Né? Para este problema aqui, a forma que eu pensei é fazer o seguinte: ao invés de ter aqui no post o ID do usuário, eu vou ter um objeto do tipo usuário, que vai ser o usuário que escreveu esse post. Então não vou ter só o ID, vou ter o objeto inteiro. Para esse projeto eu não precisaria do objeto inteiro, bastaria ter a string com o nome. Para resolver esse problema aqui, bastaria a string com o nome desse cara aqui, né? do usuário. Mas já vou deixar logo o objeto usuário e eu já resolvo esse problema e se no futuro precisar, já resolve outros problemas. Eu vou ter uma ligação de via única, né? O post vai saber quem é o usuário não sabe quais são os posts dele. Né? Se eu quisesse fazer uma ligação ali bidirecional, o usuário também saber quem são os posts, eu teria aqui um array de posts, semelhante ao que eu tenho aqui com comentário. Né? Então, um post sabe quais são os seus comentários. Né? E aqui com o usuário não vai saber que são seus posts. Por quê? Porque eu não preciso disso neste projeto aqui. Dependendo do projeto, você precisa implementar essas coisas. Mas neste aqui especificamente, eu não vou precisar, então não vou fazer. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. Eu não vou ter mais um inteiro ID usuário. O que eu vou ter vai ser um private usuário e o usuário que é o dono deste post aqui, quem escreveu esse post. Tá? Então vou ter isso aqui. E aí eu vou ter que corrigir consequentemente o DAO e etc. Outra coisa tanto aqui, na hora que eu vou, tem aqui para mostrar um post, quanto quando eu clico no post e estou vendo aqui, é a mesma tag, mesmo tag file que está fazendo isso aí. E aí isso já vai facilitar para a gente. Então aqui eu tenho posts e é bem aqui, onde eu mostro o ID do usuário. Né? Tanto é que se eu modificar isso aqui, colocar aqui alguns asteriscos, salvar, eu posso salvar aqui também, não tem problema. Se eu voltar aqui e pressionar F5, tem uns asteriscos aqui. Se eu clicar aqui em Home, tá com asterisco. Aqui no Post, tá com asterisco. Então, basta modificar neste local aqui, e eu resolvo tudo. Né? Eu poderia pegar cada um destes posts, para não ter que mexer lá no meu modelo, mexer só na view, eu poderia, para cada ID de usuário, faz uma busca na base de dados, e iria ter que ter um controlador para fazer uma busca na base de dados, para poder colocar o nome da pessoa aqui.
Só que eu teria que ficar fazendo novas buscas na base de dados toda vez, né? Então, por exemplo, carreguei aqui a home, estou vendo 10 itens aqui, então eu tenho um post e teria que carregar o nome de cada um. Então eu teria que fazer um novo select, né, na base de dados. É uma opção? É uma opção, mas eu não acredito que ela seja boa, porque eu estou fazendo novos acessos na minha base de dados, eu acho que isso não fica interessante. A ideia que eu pensei é fazer uma única requisição no banco, e nessa requisição trazer os posts, como a gente já está fazendo aqui, cadê? Então, faço uma requisição, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar outra aqui que está mais simples, aqui no buscar. Faço a requisição, já trago o post, né? Então já trago aqui o post, preencho ele aqui, né? Com essa requisição aqui. E também já vou trazer na mesma instrução todos os usuários, tá? Então eu vou fazer isso aqui de uma vez só, tudo de uma vez, tá? Eu acho que vai ficar mais, não mais simples, mas com a performance melhor, em vez de fazer, porque senão, ó, por exemplo, eu vou selecionar, quando é um único, eu selecionaria o post, depois para esse post eu mando buscar este um único usuário, é fácil, é tranquilo, né? Beleza, mas aqui nesse caso aqui, por exemplo, buscar por página, e supondo que é 10 páginas, então eu busco 10 usuários, né? Monto aqui, adiciono, tal, beleza, então eu tenho esse cara aqui, esse post que depois eu vou retornar aqui. E aí, para cada um destes posts, eu teria que fazer uma busca na base de dados para trazer o usuário que escreveu. Aí isso dá um problema de performance, né? Eu vou ter que fazer muito mais selects e muito mais na base de dados fazer isso aí. Então, o que eu pensei é fazer tudo de uma vez só, tá? Preciso buscar um post, já trago o usuário que escreveu esse post. Preciso buscar aqui, por exemplo, nesse caso aqui, supondo que seja 10 itens por página. Eu já trago os 10 posts com os 10 usuários que escreveram estes respectivos posts, né? Nesse caso aqui desse exemplo, por enquanto a maioria foi escrito por esse usuário 1, mas poderia ser cada um escrito por um usuário, tá? Então, traria complicações. Então, o que eu vou fazer é aumentar esse select, tá? Para fazer um selectzão, que já tem um inner join com a tabela usuário, e eu já trago tudo, já faço tudo uma vez aqui no meu DAO, beleza? Aqui eu já vou remover esse ID usuário, aí já vai dar erros e eu já vou corrigindo esses erros, tá? Então já fiz aqui, já tenho que remover isso aqui. Aqui tem o get usuário, ID usuário, né? Esse aqui eu vou só, deixa eu ver aqui. Esse aqui eu vou só substituir. Já vou remover. Eu tiro isso daqui, depois eu mando só inserir. Então, usuário, e aí, deixa eu ver mais aqui. Aqui está comparando só pelo ID, beleza. E aqui, né? Aqui ID usuário, que vai ser, né, o nosso usuário ponto ID. Ou ponto ID não, né? É get usuário ponto get ID. Get ID. Aí fica assim. E eu acho que aqui, nesse caso aqui, acho que são esses os problemas. Outro problema é fazer o get o set para esse cara aqui, né? Então vamos vir aqui. Vou vir aqui, search code, get and set, e o usuário que é o único que está faltando, né? Pronto, já colocou aqui o get e o set para o usuário. Beleza, salvei aqui. Vai dar erros em outros lugares, observa, já está dando erro lá na classe post. E aí nós vamos corrigindo isso aqui aos poucos. Então já deixa eu dar uma olhadinha aqui, para ver se não tem nada aqui. Na hora de criar, já dá o problema aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou deixar esse aqui para depois. Então nós vamos... Vou só comentar aqui por enquanto.
depois eu lembrar de vir e corrigir esse criar. E aí eu vou fazer os buscar primeiro, tá? Então buscar aqui, vou comentar, esse outro buscar, vou também comentar. E aqui também vou comentar. Opa, ainda tem mais um. Pronto, salvar. E aí vamos rodar lá e vamos ver se vai dar algum erro, tá? Que eu acredito que não. Ah, já deu erro, né? ID do usuário, né? Isso, vai ser lá no post. Opa, lá no post. Isso, né? Deixa eu ir lá. Eu acredito que é só aqui. Aqui a gente já pode fazer o seguinte, então. Vou tirar isso daqui. Basta eu tirar aqui a expression language, ele vai escrever isso aí na tela. Vamos ver aqui. Isso, beleza, né? Então, tá aqui, dado ID usuário, precisamos corrigir. Aqui também, né? Então, beleza. Vamos corrigir essas questões aí para não escrever ID usuário, sim o nome da pessoa, né? Escrito por e o nome do usuário. Tá. O post aqui, pronto, é só isso, né? Eu vou ter um post que não tem mais o ID e sim tem o usuário. E, opa, aqui ficou faltando, né? Faltou inserir aqui o usuário. Aqui tá ID usuário. Eu vou trocar por um cara do tipo usuário. E aí, this ponto usuário recebe usuário. Quase que eu esqueci dessa parte aqui. E aí vai já me dar erros novamente, né? Inclusive aqui, ó, no controlador. Que eu estou pegando o ID, né? O usuário.getID. Aqui já para não dar erro, isso aqui é o... Deixa eu só pegar aqui. Tá criando um novo post. Deixa eu ver aqui. Aqui, o usuário. Tá. Aqui, ó, eu estaria passando o inteiro, não é? E não vai ser mais o inteiro, observe, vai ser já um cara do tipo usuário. Então, ao invés de falar o .getID, eu já passo o usuário de uma vez. Opa. Tá? E o restante está certo, o título e tal. E esse usuário é o usuário que está na sessão. Tá? Esse usuário U, eu estou passando ele aqui. Aí esse aqui já fica correto. Tá? Isso, já fica correto. E agora o nosso problema é mexer lá no DAO. No DAO, isso mesmo. Tá? Então já posso fechar esse cara aqui. Deixa eu ver aqui. Acredito que agora vai ser só aqui no DAO mesmo. No DAO e depois eu tenho que voltar a mexer aqui. Aqui, ó, eu já posso até corrigir. Vai ser o dado. Dentro do dado, eu tenho agora meu usuário. E o usuário tem um ID. Um ID não, perdão. O nome. Né? Deixa eu só ter certeza se é nome mesmo. O usuário tem um nome. Isso mesmo. Então, aqui já fica isso, tá? Aqui já fica corrigido. Na hora que a gente corrigir lá o DAO, aqui já vai ser corrigido. Então, o usuário tem nome. E isso, né? Se eu voltar aqui, pressiono F5, por enquanto não tem nome nenhum, sim, porque nós não fizemos. Então esse cara aqui tá nulo. E aí por isso que não mostra nada aqui, tá? Mas é exatamente isso. Quando a gente corrigir, já vai ser mostrado lá automaticamente. Então já posso fechar esse post aqui e aí me concentrar aqui agora na classe DAO, tá? Eu vou fazer aqui do mais simples para o mais complicado. Então eu vou ter que... esse busca fixado, na verdade eu nem vou precisar mexer. Esse busca fixado é para montar esse cara aqui do lado. Ó. Vou pegar os posts que ficam fixados. Mas nos posts que ficam fixados, eu não preciso do usuário. Né? Então isso aqui eu nem preciso mexer. Tá? Eu vou falar simplesmente que o set usuário vai receber
nulo. Não tem usuário aqui, não preciso dele. Tá? Então aqui se eu pressionar F5, já está funcionando. Né? Então esse cara aqui não precisa saber quem é o usuário, é só para montar aqui os links. Né? Então não precisa. Não precisa, né? Tá certo. Beleza, então esse busca fixado, não vou mexer, vou deixar simplesmente o usuário como nulo. Vamos para o próximo. Buscar pelo ID, ou seja, eu vou buscar um único post. Tá? Então vou buscar um post onde o ID é esse aqui. Só que aí eu vou fazer o seguinte, ó, já deixei aqui o terminal aberto. Se eu fizer esse select, por exemplo, o post de ID 1. Não escolhi a base de dados, esqueci. Use blog. Então, se eu fizer esse select, ele me traz aqui a tabela, né, que é todos os campos da tabela post. Só que eu já vou fazer isso, vou fazer um único select juntando a tabela post com a tabela usuário, né, já buscando quem é o usuário que escreveu este post. Tá? Então já vou fazer um inner join aqui. Tá? Então, vou botar aqui, ó, eu vou selecionar a tabela post e vou fazer um inner join com a tabela usuário. Onde, né, o que? E aí eu vou dar apelidos aqui para esses caras. Tabela post vou chamar de P. E a tabela usuário vou chamar de U. E aí onde onde aqui, ó, o ID da tabela usuário seja igual o ID usuário da tabela post. Então, onde o usuário.id seja igual ao post.id, ID aqui, ó, ID usuário, né? ID usuário. E onde o ID, né? Mas o ID da tabela post seja igual, aí aqui vai ser o ponto de interrogação lá, né? Que nós vamos testar aqui com esse cara aqui. Então vai ser isso, ó. Tem a mesma informação que eu tenho aqui. O ID do usuário é 1. É isso. Aí aqui esses dados já são da tabela. Esses dados aqui já são da tabela usuário, tá? Então já estou juntando as informações da tabela post com a tabela usuário. É esse o select que eu vou fazer, tá? Então já vou pegar aqui. Então vou apagar esse cara aqui. Vou pegar isso aqui. Colocar aqui. Dá para fazer também, para ficar mais organizado, para você ter certeza. Primeiro vem vai imprimir primeiro os do post, depois do usuário. Você pode fazer assim, ó. Mostra tudo da tabela post, vírgula, mostra tudo da tabela usuário. Né? Vai dar na mesma aqui, tá? Então pode fazer assim que já fica garantido, assim fica com a sintaxe mais fácil até de ler. Né? Então vamos pegar tudo da tabela post e tudo da tabela usuário, ok? E onde o post ID seja igual o ponto de interrogação. Este ponto de interrogação já está aqui. Né? O primeiro ponto de interrogação vai ser substituído pelo ID. Aí eu vou ter os campos, ó. Primeira coluna, segunda, terceira, quarta, quinta coluna, sexta coluna. Até a sexta coluna já está aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, isso, né? Quinta. E a sexta que eu comentei. E essa sexta coluna, observa que eu não vou usar ela mais.
o que eu vou usar agora é a 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª coluna para criar um usuário. Tá? Então, eu vou vir aqui, criar um usuário. Então, vou dizer assim, ó, post, ponto, set usuário. Quem vai ser o usuário? Um novo usuário. E vai ser um novo usuário, que eu já coloco todos os dados aqui. Tá? Mas quem vão ser esses dados? Quem que vai ser o ID dele? Aí vai ser o que eu vou pegar da 7ª coluna, 8ª, 9ª, 10ª e 11ª. Ok? Então é isso aqui que eu vou fazer. Posso fazer assim, de uma vez, usando esse método construtor, ou pode fazer semelhante ao que tem aqui no post, tá? Que faz com o construtor vazio e depois dá o set em cada uma aqui dessas informações. Eu acho que eu vou fazer já assim. E né, já vou até escrever aqui. Aqui vai ser a 7ª coluna. Aqui a 8ª coluna. Aqui a 9ª coluna. Aqui a 10ª coluna. E aqui a 11ª coluna. Né? Essa é uma possibilidade. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, pessoal, depois nessas outras caras aqui. Né? No buscar página e tal, nesses outros eu vou ter que fazer a mesma coisa, a mesma ideia, tá? Então o que eu estou pensando em fazer? Uma função que vai receber como parâmetro o result set, recebe o result set como parâmetro, cria um usuário e já preenche o usuário, tá? Então, vou criar, pode ser até aqui embaixo, uma função privada, vamos dizer assim, cria usuário, retorna um usuário. Isso aqui meio que ficou uma gambiarra, até porque eu estou trabalhando com usuário dentro da classe do post, né? Então, cria usuário. Ou então, eu posso colocar... Não, acho que vou deixar aqui mesmo. Então, retorna usuário, cria usuário, recebe como parâmetro um result set. E retorna o usuário. Né? Então, aqui eu vou criar um usuário U e aqui return o usuário. E essa informação aqui eu trago para cá. Tá? E aí eu pego os dados do result set e tal, e aqui esse cria usuário e passo como parâmetro o result set aqui, esse cara aqui, esse result set aqui. Tá? Passa aqui como parâmetro, ele já retorna o usuário, eu já adiciono o usuário ali. Aí aqui eu preciso corrigir naturalmente. Então aqui eu vou pegar a coluna 7 e colocar aqui. A coluna 7 vai ser o ID, então result7.get int e aí a coluna 7. Depois o login, que é string, então result7.get string e aí a coluna 8. Depois a senha, se não me falha a memória, é string também. Então, result7.get string e aí a coluna 9. Depois o nome, então, result7.get string de novo. E por fim, se é ou não admin, que é booleano, né? Então result7.get boolean, coluna 11. E aqui tem que tratar o erro, né? Pronto, trato o erro. Se acontecer algum erro, lança a exceção. E, consequentemente, esse cara aqui tem também que lançar a exceção, certo? Aqui.
Então, cria o usuário, recebe o result set, preenche o usuário, tá? Preenche o usuário. E se acontecer algum erro, lança a exceção. Essa exceção vai ser passada para cá, esse cara aqui pega e relança ela, e aí assim por diante, tá? Então, o método buscar faz um select, que vai ser um select grandão com inner join, buscando tanto as colunas do post, até aqui, quanto as colunas do usuário. Aí, aqui ficou uma gambiarra, porque eu poderia fazer isso lá no DAO ou no próprio usuário, né? Só que eu não quis fazer no DAO, porque senão eu ia ter que instanciar um cara, a não ser que eu criei como um método estático do DAO usuário. Aí pode ser, tá? Isso aqui, né? Essa função cria usuário, podia ser um método estático. Porque se fosse um método não estático, eu tenho que criar um usuário DAO. E aí criar um usuário DAO, eu já abro uma conexão com o banco, e aí não fica legal não, tá? Então eu escrevo usuário, só uma gambiarra aqui para auxiliar. Por quê? Porque eu vou precisar disso aqui em outros lugares, né? Nos outros métodos, então já deixar essa função aí pronta. Beleza? Esse método, né? Método privado, só essa classe aqui que vai usar. Que é específico dessa aqui, tá? E a coluna 6 fica ignorada porque eu não quero mais esse ID. Vou salvar. Isso, salvei, né? Vamos aqui testar, ver se já está funcionando. Ó, já está aqui o nome de quem escreveu. Deixa eu pegar esse último aqui, que eu sei que foi o usuário 3. Ó, já está aqui Maria, tá? Então, tipo, como se fosse mágica, né? Já está funcionando. Por quê? Porque aqui eu já havia corrigido, ó. Isso aqui, quando o usuário é nulo, não gera erro, tá? Aqui na JSP, né? JSP não, perdão, Expression Language, se é nulo, não gera erro. Ele simplesmente não exibe, não mostra, não faz nada, tá? E aí não gera erro aqui. E aí, se não for nulo, aí sim já mostra o nome, né? Então tá aqui escrito por Maria. Agora precisamos corrigir aqui e precisamos corrigir também aqui, né? Nos dois lugares. Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então observa, o que nós vamos precisar fazer? Acrescentar essa linha aqui nos outros, né? Aqui já está comentado, né? A linha, essa para inserir o cara da coluna 6, e acrescenta essa linha aqui e modifica o select. Vamos ter que fazer isso nos outros métodos buscar, tá? Então aqui nós temos o buscar por página, tá? Que vai ser mais ou menos a mesma ideia também. Aqui tem um count, né? Não preciso me preocupar com isso, vai ser exatamente a mesma coisa. E aqui tem esse select aqui. Então vou trazer ele aqui no terminal, vou escrever aqui direitinho e depois a gente faz o inner join aqui, aí funcionando a gente copia e cola lá. Então aqui vamos dizer que é a página 0 e vai trazer 10 itens, né, na página. Então faz todos aqui. Agora se eu tivesse na página 0 e quisesse, não, só quero, sei lá, 4, 5, vamos dizer que é 4. Aí ele me entrega assim, né? Pega lá os 4 primeiros. E que são os pontos de interrogação que a gente tem lá, né? E aí vamos testar com isso aqui. Então, mesma ideia, né? Eu vou selecionar o post. Seleciona o post e faz o inner join com o usuário, tá? Então, mais ou menos a mesma ideia. Então, aqui eu seleciono tudo da tabela post. Então, vou selecionar tudo da tabela post e também tudo da tabela usuário. Esse é o que eu vou colocar daqui a pouco lá. Então, o post, eu vou dar o apelido de P. E já vou fazer um inner join com a tabela usuário. E chama esse usuário de U. Tá? E aí eu vou fazer isso onde o ID do usuário for igual ao ID usuário da tabela post. Então, tabela post.id usuário. E aí depois, deixa eu ver aqui, eu faço o order by pela data, né? Ordenar pela data e decrescente, né? Uma ordem de trás para frente e aí os limites tal, mesma ideia, né? Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Ó, buscou aqui, né? Exatamente os mesmos itens e o usuário de tudo aqui é Vinícius.
Vou acrescentar mais itens. Na verdade, vou só mudar de página, porque eu quero esse 3 aqui, que é lá do post de ID 5, para ver se ele está buscando esse usuário Maria aí. Então, vamos supor, na página 1... Opa, ficou errado. Deixa eu ver. Ué, alguma coisa de estranho. Peraí, só um pouquinho. Aqui é a página 0, buscou 10.987, 10, 7. Tá, mas aqui não tá ordenado, né? Então, peraí. Vamos pegar então a página 2. Ah, tá. Aqui, ó. Na página 2, né? A Maria tá na outra página, por isso que não ficou certo. Então, na página 2 eu já tenho aqui a Maria. Supondo, né? Página 2 de 4 em 4 itens, tá? Então, tá aqui. Pega a Maria também. Então, a maioria coloquei com o usuário Vinícius e esse aqui com o usuário Maria. Então, vai ser este select aqui é o que nós vamos colocar lá. Então, vamos lá corrigir. Vou apagar isso aqui. Seleciona esse cara aqui. Aqui no Linux, não sei se vocês conhecem, mas, por exemplo, eu selecionei aqui, não precisa dar Ctrl C, Ctrl V, tá? Selecionei, vou vir aqui, ó, só de curiosidade, né? Clico com o botão do meio do mouse, com a rodinha, né? Clico com a rodinha e ele já cola, então não precisa nem dar Ctrl C, Ctrl V, tá? Só fazer isso aqui. E aqui vai ficar os pontos de interrogação. E aqui já está comentado. E aqui é a mesma ideia, ó. Só copiar aqui e colar aqui antes. Então, vou setar o usuário e aí cria o usuário, já retorna um usuário prontinho pra gente e tal. Vou salvar, vamos testar, ver se vai funcionar, né? Então aqui no Home continua sem funcionar e aqui no Posts já tá aqui, ó, Vinícius, né? Se eu passar para a próxima página, opa, não tem nem a próxima página. Espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui, o post da Maria já está aqui também. Então já está certinho aqui. Então, posts com o nome dos usuários. Se eu clicar aqui, já está certo também, ó, ainda está com Maria. Então só falta aqui o Home, que aí o comando SQL dele é um pouquinho mais complicado que ele da Home, né? Aqui eu já vou até colocar aqui, ó. Já vou colar esse comando aqui, que eu sei que já vou precisar. E agora é só corrigir esse SQL aqui e depois o criar. Esse SQL aqui, esse aqui sim é um pouquinho mais complicado, né? Deixa eu apagar esse aqui, que não preciso mais. Aí vou clicar com a bolinha do mouse. Pronto, já cola aí. Ponto e vírgula. Testado. Beleza, isso aqui. Mesma ideia, tá, pessoal? Vamos lá. Vou selecionar tudo da tabela post. Já tá até o P aí. E também tudo da tabela usuário. Aí eu vou fazer... Aqui, ó, aqui é mais complicadinho, porque eu já tenho o inner join com a tabela comentário, né? Apesar de que ele só estava imprimindo aqui o post, mas já tinha um inner join lá com a tabela comentário. Por quê? Porque eu precisava contar a quantidade de comentários para poder mostrar em ordem, né? Cadê? Em ordem? Mostrar em ordem os posts com mais comentários, tá? A ideia desse cara aqui é mostrar os posts que tem mais comentário. Então, eu já tinha o inner join com a tabela comentário. E aí, esse inner join, deixa eu pegar aqui, fica mais fácil de entender, né? O inner join do post com comentário, né, para contar a quantidade de comentários aqui no count. E aí, verificando aqui sempre o ID do post, se é igual ao ID post da tabela comentário. Isso que tem aqui, tá? Aí depois agrupava, né, e tal, e etc. E aí, além disso, o que eu vou fazer? Além do post ter um inner join com comentário, para poder contar, o post vai ter aquele mesmo inner join com a tabela aqui, usuário, tá? Então, eu vou vir aqui, opa, inner join usuário,
e eu chamo o usuário de U, onde o que vai acontecer? Onde o ID do usuário é igual ao ID usuário da tabela post. Então, p.id usuário. E no mais é só isso aqui, tá? Então, vou dar Enter, ver se vai funcionar. Aqui tem mais informação, por isso que quebrou aqui, né? Mas aqui vai dar a mesma ideia, tá? Se a gente pegar aqui, ó, primeiro política e economia, tá aqui, depois esporte hoje, depois notícia no tempo, depois meu novo post. E os usuários, os 3 primeiros aqui era o usuário 1, que é o Vinícius, e o outro, usuário 3, que é a Maria, tá? Então, vou só selecionar esse cara todinho aqui e vou colar. Vou colar aqui. Vou salvar e vamos ver se vai funcionar, tá? Então, vem aqui no Home, ó, tá aí, certinho. Maria, Vinícius, beleza, né? Bom, posso até fechar aqui. Beleza, posso fechar aqui também. Pessoal, então é isso, tá? Acho que de erro que a gente tinha que corrigir era isso. Tem outros errinhos, mas eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Quais errinhos são esses? Aqui, né? Voltar quando aqui for negativo. E tinha alguns outros errinhos que eu tinha comentado também nas outras aulas. Ah, por exemplo, o novo, né? Um outro erro é esse aqui. Não permitir que se mostre isso aqui para quem não está logado. Na verdade, esse novo post é para ser mostrado somente para usuários e administradores. Então, por exemplo, se eu colocar aqui o José, não é para mostrar o novo. Agora, se eu colocar um usuário administrador, como por exemplo Vinícius, aí sim eu posso ver o novo post, tá? Então, fazer essa correção do novo, não por ser possível acessar, se a pessoa tentar entrar aqui novo.jsp, fazer ele voltar, por exemplo, para home, tá? Então, tem alguns pontos que tem, né, que tem que melhorar aqui, algumas coisas que pode ficar melhor aqui. Tem mais uma parte aqui que eu já ia esquecendo, que é o criar, né? Eu havia comentado aqui e esqueci, né? Nem testei, né? Então vamos lá. Esse criar aqui tá fácil de resolver, né? Se eu vier aqui, colocar aqui e for tentar criar um novo post, então o título aqui, teste, e aqui uma notícia qualquer. Só que aí, aqui está comentado, ó, então eu não tenho o ID do usuário, né? Então se eu tentar cadastrar aqui, erro ao tentar cadastrar, porque é um erro lá na base de dados, por conta da referência, de integridade referencial, né? Não dá para... Como é que eu vou cadastrar um post se ele não consegue referenciar quem é o usuário e tal, né? Que a gente tinha controlado lá. Mas aqui está muito fácil, ó. Visto que eu tenho o post já sabe quem é o usuário, né? Então, em vez de get ID usuário, vai ser um get usuário e usuário.get ID. Pronto, está resolvido. É só isso que faltava, tá? Mas como que o post já vai saber quem é o usuário? Aí aqui a gente já até corrigiu, ó. Se eu voltar aqui no cadastrar post, cadê? Aqui, ó. A gente já havia passado o usuário aqui como parâmetro. Lembre-se que aqui estava o usuário.getID. Estava dessa forma aqui. Porque antes recebia o inteiro, né? Aí agora, como já recebe o usuário, eu já estou passando o usuário aqui, né? Quem que é esse usuário? O usuário que eu peguei lá da sessão, né? Guardei aqui na variável U, estou passando a variável U aqui. Pronto, criei o post. Depois, ó, DAO criar, né? Criar post. Já passo o post que tem um usuário. Então, quando chegar aqui no criar, eu vou enviar o ID dele para ser inserido na base de dados, certo? Então, já salvei aqui. Vamos voltar aqui para testar. Vamos entrar. Usuário administrador, que pode inserir posts. Então, o último post. Aqui, qualquer conteúdo. Mandar cadastrar. Cadastrado com sucesso, né?
Se eu for aqui para visualizar os posts, tá aqui o último post. Lembre-se, né? Outro probleminha para a gente corrigir é a questão da codificação de caracteres, tá? Isso aqui eu já mostrei em outro vídeo. Não vou corrigir, vou deixar aí para vocês corrigirem, tá? É lá no... Se você pegar aqui o servlet, aqui, você tem... Já vou corrigir aqui logo, né? Aí já fica correto. Você vai pegar a requisição e definir aqui a codificação de caracteres, que é o TF8. Tá? Salvei. Então vamos lá. Entrar. Isso, início, tá certo? 1, 2, 3. Entrou. Criar um novo post. Mais um, né? Mais um último. Agora é o último de verdade. Digitar um texto qualquer aqui. Cadastrou. Cadastrado com sucesso. Se eu for aqui visualizar, ó, o acento já está correto, né? Diferente desse aqui. Então agora a codificação de caractere já está certinha. Tem que testar, porque eu não sei se em outros pontos ainda está aparecendo esse erro de codificação de caracteres. Então já fica mais um exercício para vocês, que é testar tudo certinho para ver se tem algum outro local que está aparecendo esse erro aí na codificação de caracteres, se tiver, corrigir. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.